Olá, queridos. Hoje nós vamos estudar os termos integrantes das orações. Nós já vimos os termos essenciais e vimos que para a oração ou para qualquer oração são necessários o sujeito e o predicado. Agora nós vamos entrar nos termos integrantes. Nós vimos que os termos integrantes são importantes para algumas estruturas, para outras não. Vamos ver o que é isso aqui agora. O primeiro termo integrante para a gente estudar seria o complemento verbal. E vamos ver quais são os tipos de complemento verbal. Tem essa frase aqui, ó, fizemos a prova com carinho. Isso é uma frase, porque tem sentido completo, porque comunica, e essa frase tem verbo. O verbo dessa frase seria fizemos. Nós já sabemos que esse verbo ele é núcleo, ele é um verbo de ação, portanto ele é verbo importante. Inclusive também podemos já saber aí que nessa frase nós temos um sujeito oculto, lembra? Aquele sujeito que a gente sabe, que a gente identifica, mas que ele não está explícito na estrutura. Ó, se fizemos é verbo, se é um verbo de ação ele é núcleo, também já sabemos que o predicado é verbal, já que o predicado verbal tem como palavra importante fundamental o verbo. Tudo bem, isso tudo já está tranquilo para nós. Agora a gente precisa de saber, e nós já até temos uma noção disso, os termos ligados ao verbo. Ora, se eu chegasse aqui para vocês, fizemos é um verbo importante, é o núcleo, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Também já estudamos isso. Agora responde para mim, fizemos tem sentido completo? Ora, a ação de fazer necessita de algo a ser feito para que seu sentido seja estabelecido, seja restrito, seja completo. Quem faz, faz alguma coisa. Eu vou dizer para vocês que a prova completa o sentido do verbo e esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Por quê? Ora, se eu chegasse aqui e falasse com vocês, fizemos. Quem faz alguma coisa. Se você realiza a ação de fazer, tem que ter algo a ser feito dentro dessa construção, não é verdade? Ora, a prova completa esse sentido do verbo. Quem faz alguma coisa, eu faço a prova. A palavra mais importante desse complemento é prova. Entre prova, que é o núcleo, e o verbo fizemos, existe um elemento de ligação chamado preposição? Não, esse A é artigo. Como que eu sei? Ora, muda a prova para teste. Fizemos o teste, fizemos o bolo, fizemos o exercício. Veja que quando eu alterei o substantivo, a palavra variou junto, o que identifica essa palavra como artigo e não como preposição. Nós já vimos isso lá no inicinho do curso e a gente havia combinado que o artigo concorda com o substantivo, mas a preposição ela é invariável. Se esse complemento ele se liga ao verbo e não tem um elemento de ligação chamado preposição, ele é chamado de objeto direto. Um complemento ligado de forma direta, sem elo, sem elemento de ligação, sem preposição. Muito tranquilo. Só para a gente completar, nós podemos dizer que com carinho é o modo como a gente fez a prova. Ora, a palavra que se liga ao verbo, indicando a circunstância em que a ação realizou-se, a circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, e assim por diante, é chamado de advérbio. Mas com carinho não é uma palavra, é uma expressão. Portanto, a gramática chama de locução adverbial. Vou dizer, inclusive, que é um adjunto adverbial de modo. Nós vamos trabalhar com isso mais à frente, mas eu quero que vocês tenham maldade nisso aqui. Ora, eu sei que o sujeito é oculto, nós. Eu sei que fizemos é um verbo de ação e que quem faz alguma coisa. Você só realiza a ação de fazer se tiver algo a ser feito. Então, esse verbo pede complemento. Complemento está aí, a prova. Não tem preposição porque a gente sabe que esse A varia de acordo com o substantivo. Portanto, ele é artigo. Dessa forma, ele é um objeto direto. Nós sabemos que o primeiro tipo de complemento verbal será, então, um objeto direto, que é um elemento não precedido de preposição. Ou melhor, o verbo, como núcleo, pede um elemento, pede um complemento, pede algo para restringir a sua significação sem preposição. Só para a gente aproveitar a análise aí, se eu dissesse para vocês, fizemos a prova, ponto final, teria sentido completo essa estrutura? Teria, não teria? Com carinho aí está ligado ao verbo apenas especificando a maneira. Ele é um termo acessório para a estrutura. Olha como é que no português, gente, é tudo costuradinho. Imagine só que tanto a prova quanto com carinho são ligados a fizemos. Então, exerce alguma função em relação ao verbo. A prova é um elemento necessário, complemento verbal. Com carinho, elemento acessório, adjunto adverbial. Muito tranquilo. Nós vamos aprender que complemento é termo integrante, adjunto é termo acessório. Vamos continuar.
Temos um outro tipo de complemento, vamos ver nessa frase. O rapaz procedeu à leitura do texto. Ora, essa é uma frase porque ela comunica e a gente pode fazer a análise dessa frase já que nós temos um verbo, e o verbo é o procedeu. Eu já dividi essa frase em sujeito e predicado. O rapaz é o sujeito, procedeu à leitura do texto predicado. Nós sabemos que sujeito é um termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Rapaz é esse termo. O rapaz procedeu. Se fossem os rapazes, seria procederam. Tranquilíssimo. Sabemos, inclusive, que nós temos aí um sujeito simples, já que nessa construção tem um núcleo apenas. Tranquilíssimo. Procedeu é um verbo de ação. Olha, ele iniciou, ele deu início, ele realizou a leitura do texto. Se ele é um verbo de ação, ele vai ser núcleo. Isso também nós já sabemos. Ora, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Agora, imagine só eu chegar para você aqui e falar assim, gente, o rapaz procedeu. Quem procede, quem dá início a alguma coisa. Quem procede, procede a alguma coisa. Esse verbo, ele tem acepção ampla. Ele pode proceder à leitura, proceder à reunião, proceder ao encontro e assim por diante. Quem dá início, tem que dar início a alguma coisa, senão não tem lógica a frase. Eu vou dizer que esse verbo, ele não tem sentido completo. Ele tem acepção ampla. Ele precisa de um elemento para restringir, para especificar, para completar o seu sentido. Esse elemento seria a leitura do texto. Alguém vai perguntar para mim, professor, por que você fez um grupo só, a leitura do texto? Ora, eu sei que esse do texto especifica leitura e não procedeu. Se do texto fosse um complemento de procedeu, isso é legal para vocês, para a vida de vocês. Se um termo estiver ligado ao verbo, eu vou conseguir lê-lo do lado do verbo com tranquilidade. O rapaz procedeu do texto? Não, o rapaz procedeu à leitura. Esse do texto especifica a leitura. Poderia ser da revista, do texto, do livro e assim por diante. Ele está ligado à leitura. Agora, eu já sei que o verbo proceder é núcleo, eu já sei que ele é importante, eu já sei que eu fiz a frase para dizer que o rapaz realizou essa ação, tranquilo. Já sabemos desde o início do curso que depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Fechou. Agora responde para mim. Vou dizer que a leitura do texto, nessa estrutura, o núcleo é leitura. Ah, professora, como é que você sabe? Eu sei pelo seguinte. Leitura é um substantivo. É o nome de uma ação. Texto é um substantivo. Nós combinamos que entre dois substantivos, o núcleo era aquele despreposicionado, sem preposição. Ora, essa aí não colou. Eu disse para vocês que na análise sintática, na análise da estrutura, na análise da frase, nós iríamos privilegiar a estrutura. Concordo. Mas pela estrutura não dá para distinguir qual que é o núcleo, se é leitura ou se é texto, já que ambas as palavras estão preposicionadas. Tanto é verdade que o acraseado, a crase, o acento grave, esse acento que você está vendo aí para o ladinho esquerdo, ora, esse acento, ele indica a fusão de um artigo a mais uma preposição a. O que me diz que leitura está preposicionado. Do texto, esse do é de mais o que me diz que texto está preposicionado. Então, pela análise sintática e estrutural, eu não tenho como dizer qual que é mais importante. Eu tenho que ir pelo sentido. Dentro dessa construção, o rapaz procedeu, ele dá início ao texto ou ele dá início à leitura? A leitura. Eu sei, então, que o núcleo semanticamente é leitura, porque ele começa, ele dá início, ele procede a essa leitura. Tudo bem. Vou dizer, inclusive, que eu tenho um complemento verbal aí, objeto indireto. Por quê? Procedeu é o verbo. Quem procede, quem dá início a alguma coisa. A leitura do texto completa o sentido do procede. Nós já vimos que leitura é a palavra mais importante. Não pela questão estrutural, já que ambas as palavras têm a preposição. Tudo bem, pelo sentido. Pelo sentido eu sei que o rapaz dá início, ele procede, ele começa, é a leitura. Já sabemos que leitura é o núcleo da estrutura e do texto especifica a leitura. Agora responde aqui para mim. A leitura do texto completa o sentido do verbo. O núcleo é leitura. Entre leitura e procedeu, existe um elemento de ligação chamado preposição? Existe. O acraseado é preposição a mais o artigo a. Ora, se o complemento verbal ele é ligado de forma indireta, ligado por meio de um elo, de um elemento de ligação, ele é chamado de objeto indireto. Indireto porque tem um elemento de ligação, tem uma ponte, tem um elo, tem uma classe relacional.
vou dizer que esse complemento verbal é do tipo objeto indireto. Vale lembrar que eu tenho que analisar entre o núcleo e o verbo. Entre leitura e procedeu, tem preposição? Tem preposição. Portanto, ele é objeto indireto. Ora, já sabemos o básico. Existem dois tipos de complemento verbal, dois tipos de termos que se ligam ao verbo para restringir a sua significação. Um é objeto direto, não tem preposição, o outro é objeto indireto.